Jesus não curou um leproso no templo, não curou um cego no templo, não curou uma pessoa paralítica no templo. Tudo que Jesus fez foi fora do templo. Jesus não contou nenhuma de suas parábolas no templo. Jesus não multiplicou os pães no templo. Jesus não andou sobre as águas no templo. Tudo que Jesus fez foi fora do templo. Fora do templo e sem a bênção dos sacerdotes que tinham tomado posse do templo. Jesus se transfigura e não é em Jerusalém, não é no Monte Sião. A glória de Deus ilumina a face de Jesus, mas não é no templo, não é no sábado, é em Cesareia de Filipe. Se tivesse algum lugar mais pagão da Palestina de então, seria Cesareia de Filipe. E Jesus começa a fazer algumas coisas que os caras do templo não gostam. Ele janta na casa do Zaqueu, corrupto, bandidão. Zaqueu era bandidão, bandidinho, né? Porque era baixinho. Zaqueu era sangue ruim. Jesus está num jantar na casa de um outro sujeito sangue ruim, e vem uma mulher com reputação duvidosa e começa a lavar os pés de Jesus e chora e derrama perfume sobre Jesus, e enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. E os caras falam: você ficou louco, Jesus? Você já conversou com essa samaritana lá que eu achei que ali tinha, agora com essa mulher aqui então também? O que você está fazendo? Jesus dá atenção para criança, Jesus dá atenção para cego, para mendigo. Isso não combina com a religião aqui. Cego não podia entrar no templo, aleijado não podia entrar no templo, leproso não podia entrar no templo, porque está cerimonialmente impuro, não pode entrar no templo. E Jesus se confia a todo esse tipo de gente. É como se Jesus olhasse para essa estrutura religiosa de Israel, o sacrifício, o templo, o sacerdote, o sábado, e alguém perguntasse assim: Jesus, o que você acha disso aí? Eu acho que os caras tomaram de assalto uma coisa que Deus queria que transformasse numa pequena conversa, eles transformaram na conversa inteira, eles assumiram isso daí virou um instrumento do diabo na vida deles. É tão diabólico esse sistema que eles construíram aí, que eles sequer conseguem perceber que Deus está aqui. Porque eles estão enfeitiçados pela religião deles. Eles não conseguem perceber que Deus está aqui. Eu sou maior que o templo, eu sou o Senhor do sábado, eu sou o verdadeiro sacrifício, eu sou o verdadeiro sacerdote, mas eles estão brincando de religião lá. Então, quando a gente diz assim que a gente quer ser uma igreja além dos limites, culto, clero, domingo, templo, nós queremos dizer assim, nós somos o pessoal que concordou com Jesus. Nós não somos o pessoal que concordou com os caras que mataram Jesus. Por isso que no Novo Testamento, essa estrutura religiosa de Israel explode, ela não existe mais. Todo dia é dia do Senhor, todo lugar é um lugar do Senhor, tudo quanto fazemos, nós fazemos para o Senhor, e todas as pessoas são protagonistas na relação com Deus e na parceria com Ele para cuidado do mundo. É isso que está no Novo Testamento. Nós somos sacerdotes, nós somos uma nação de sacerdotes, nós somos o templo de pedras vivas, nós somos o sacrifício vivo, santo e agradável, que segue o sacrifício de Jesus. No Novo Testamento, as coisas não cabem mais dentro desse quadrado que a gente está chamando aqui de estrutura religiosa. O Novo Testamento muda tudo. Porque o Novo Testamento coloca a gente de volta na vida. Na vida. Então, quando a gente diz queremos ser uma igreja além dos limites culto, clero, domingo, templo, nós queremos ser uma igreja que explode e que vai além dos limites estabelecidos por qualquer estrutura religiosa.
e que é capaz, porque ouviu a revelação de Jesus, que é capaz de se relacionar com Deus todo o tempo, em todo lugar, através de tudo que faz. Bom, o que isso quer dizer para nós em termos práticos? Bom, em termos práticos quer dizer algumas coisas muito legais. Por exemplo, quer dizer para nós que não faz mais sentido para nós o que fazia sentido na minha infância, quando me ensinaram o Evangelho. Porque na minha infância, quando me ensinaram o Evangelho, domingo era o dia do Senhor e o templo era a casa do Senhor. E eu não podia jogar bola de domingo. E eu aprendi assim, na minha vida, na minha infância, que existia coisa que era obra do Senhor e coisa que não era obra do Senhor. Não sei que obra de quem que era, mas do Senhor não era. Aí eu fui aprendendo que as coisas do Senhor estavam ligadas com religião. Porque o pastor é o servo do Senhor. Se fosse servo do Senhor, estava bom, mas é anjo do Senhor. É o anjo do Senhor. Fala, eu anjo? Você não sabe de nada. O pastor é o anjo do Senhor, a igreja é a casa do Senhor, o domingo é o dia do Senhor. E no culto é ir fazer a obra do Senhor. Mas jogar bola na praia não é obra do Senhor. A praia não é a casa do Senhor. E os caras que jogam futebol na praia, nenhum deles é anjo do Senhor. A bola, inclusive, é o ovo do diabo. E foi aí que foi assim que a minha consciência foi formada, na minha adolescência, dentro de uma igreja evangélica. É que tem as coisas do Senhor e as coisas do mundo. E que nós não podemos ir para o mundo. Então as pessoas perguntam assim, pastor, você ouve música do mundo? Eu ouço música o quê? De outro mundo? Eu ouço música do mundo. Por quê? Porque tem o seguinte, pessoal, o hospital é do mundo. A universidade é do mundo. O ônibus que você pega é do mundo. O motorista do ônibus é do mundo. É tudo do mundo. A escola que você manda seu filho amanhã é do mundo. É tudo do mundo. O Corinthians é do mundão mesmo. O negócio do mundão assim. Não, aí você fala assim, ah, mas você tem amigos do mundo? Essa pergunta é muito legal. Você tem amigos do mundo? Como seria assim, se não são amigos do mundo? Não, eu só tenho amigo de outro mundo. Que é o seguinte, meus amigos é tudo amigo do Gasparzinho também. Eles jantam lá em casa, meus amigos é tudo alma, espírito, é tudo do mundo e não é do mundo. Então, servir a Deus... As pessoas falam assim para mim, hoje na IBAB, graças a Deus, é pouca gente, mas precisa repetir sempre. Uma pessoa fala assim, pastor, estou louco para me aposentar para poder servir a Deus. Bom, deixa eu entender um pouco. O seu trabalho impede você de servir a Deus, então no seu trabalho você serve a quem? Então nós construímos isso, que de Deus é o que tem a ver com religião. Mas de Deus, meus queridos, é a vida, é tudo. Perguntaram assim para mim, Ed, por que a nossa fé é motivo de piada? Eu falei, não, porque nós somos uma piada. Nós somos uma piada. Nós construímos o nosso gueto. O nosso gueto... assim, a igreja evangélica é uma subcultura, que assim eu não sei onde Deus arrumou esses filhos dele, mas é uma subcultura, tem uma roupa diferente, um cabelo diferente, tem um dialeto diferente, tem umas músicas diferentes, não do mundo, tem umas músicas gospel. Nossa música é gospel.
é diferente do mundo. Só que a gente fica aqui, brincando com a nossa religião, e com um detalhe, ou dois, é que enquanto a gente está brincando com a nossa religião, o mundo está na mão do inimigo. E quando a gente acaba de brincar de religião no nosso domingo à noite, que a gente vai para o mundo, ninguém percebe que a gente é diferente. Que a gente é muito parecido com os caras do mundo. A nossa conduta, a nossa postura, nosso padrão ético, a maneira como a gente faz família, a maneira como a gente faz romance, a maneira como a gente cuida do dinheiro, a maneira como a gente cuida de criança, a maneira como a gente faz negócio, a maneira como a gente estrutura trabalho. É tudo muito parecido assim, não dá para saber aqui. Porque para nós, servir a Deus é uma coisa que a gente faz aqui dentro do quadradinho da religião. E eu encontro pessoas dizendo para mim, o que para mim é uma grande alegria. Eu já tinha desistido do evangelho, já tinha desistido de igreja, já tinha desistido de tudo. E quando eu cheguei na IBAB, uma outra percepção do evangelho se abriu e eu estou recomeçando tudo de novo. Fico feliz e fico triste. Fico triste por algumas razões. Fico triste por perceber que as pessoas precisam se converter 2 vezes para chegar em Jesus. Uma, precisam se converter à nossa subcultura evangélica. E se elas conseguirem conviver com a nossa subcultura evangélica, quem sabe elas vão ouvir alguma coisa de Jesus. Ou quando elas se convertem a Jesus, e que elas chegam na subcultura evangélica, é um choque, que parece que elas não sobrevivem muito tempo, elas não conseguem, elas entram em crise, aí elas dizem assim, estou desistindo de igreja, estou desistindo de evangelho, estou desistindo, porque o evangelho ficou muito poluído com coisa de crente, muito poluído com essa microestrutura religiosa, que quer fazer Deus caber dentro desse caixote aqui, e quando ele não cabe, ele nunca pretendeu ficar ali dentro. E eu gostaria de dizer para você que a mesma crítica e autocrítica que a gente faz aqui, dessa coisa chamada religião evangélica, nós fazemos uma afirmação, uma convocação e um chamado para as pessoas que se comprometam seriamente com Jesus, com o reino de Deus aqui no mundo. E o meu entendimento de ser igreja é que quando a gente se reúne no domingo, no culto, ao redor do clero, ou seja lá o que for, a gente se reúne aqui, a gente olha para Deus e fala, Deus, o que o Senhor quer que a gente faça? E Deus vai dizer, eu quero que você tome vergonha na sua cara e você coloque em ordem a sua família. Deus, o que o Senhor quer que a gente faça? Eu quero que vocês saiam daí, desse quadradinho, e vocês cuidem das crianças que estão nas ruas. Quero que vocês saiam desse quadradinho, que vocês comecem a discutir política, que vocês comecem a discutir economia, que vocês façam ciência, que vocês desenvolvam a tecnologia, que vocês façam um aperfeiçoamento ideológico da sociedade de vocês. Eu quero que vocês saiam desse mundinho aí e cuidem do mundo que eu dei para vocês cuidarem. E para que vocês cuidem do mundo que eu dei para vocês cuidarem, vocês precisam andar muito perto de mim e muito comprometidos comigo. E o nosso chamamento aqui, o tempo inteiro tem sido menos disso e mais compromisso com Deus e com o reino de Deus na vida como ela é. Com as pessoas como as pessoas são. Porque a grande diferença que Deus quer ver na gente, e que o mundo quer ver na gente, é o caráter de Cristo formado na gente. Essa é a grande diferença. Não é se a gente corta o cabelo de um jeito, ouve música X ou Y ou Z.
O que eu quero é que a gente entenda que o Evangelho qual é o lugar santo? É o templo? Não, é todo lugar. Qual é o dia santo? É o domingo? Não, é todo dia. Qual é a atividade santa? É o culto? Não, é tudo que a gente faz. Quem são as pessoas santas? Os pastores, os apóstolos e os bispos? Não, são todas aquelas que invocam a Jesus como Senhor de suas vidas. É isso que a gente quer. Se a gente conseguisse viver isso de fato, servir a Deus todo dia, toda hora, em todo lugar, todo tempo, através de todo mundo, eu não sei o que aconteceria, mas com certeza a glória de Deus ia se espalhar de maneira muito mais intensa e muito mais abrangente do que a gente já tem visto ela se espalhando pelo nosso país. Os meninos ontem me perguntaram: pastor, qual é o seu sonho? Eu respondi: o meu sonho é a igreja de Jesus, essa que eu acabei de descrever.